Confiança. Como necessitamos de confiança. Principalmente nesses tempos conturbados em que nós estamos vivendo atualmente. Nesses tempos de caos. Nós precisamos de confiar mais em Deus, pois é através da confiança em Deus que nós iremos permanecer firmes. Talvez você conheça essa historinha. Conta-se que um homem estava no aeroporto, esperando a sua hora de embarque, e aquele homem observou que havia ali também um menino esperando. Quando chegou a hora do embarque, o menino entrou primeiro no avião e logo em seguida ele também entrou. E lá dentro do avião ele percebeu que aquele menino era o seu vizinho de poltrona ali. E o avião começou a levantar o seu voo. E passado algum tempo de viagem, depois dos dois terem cumprimentado, o menino começou a lhe colorir um livro. Depois de mais algum tempo de viagem, o avião começou a passar por uma grande turbulência que agitava, que fazia tremer todo o avião. Mas o mais interessante é que aquele menino continuava tranquilamente colorindo o seu livro. E alguém, observando aquela cena, daquela tranquilidade da criança, do menino, perguntou para ele: "Você não está com medo?" E a resposta do menino foi: "Não, pois o meu pai é o piloto." Meus irmãos e irmãs, que essa história sirva de exemplo para cada um de nós, para que nós também sejamos confiantes igual aquele menino, que sabia que por mais que o avião estivesse passando por uma turbulência terrível, era o seu pai que estava no controle. Confiar em Deus, irmãos e irmãs, é acreditar que Deus é Pai, que Deus é misericordioso, que Deus é poderoso, que Ele é fiel e não falha. Acreditar em Deus é confiar que Ele está no controle de todas as coisas, no controle das situações e no controle da nossa vida. Nós realmente precisamos ser igual uma criança para com seu pai. Se você prestar atenção, quando o pai está brincando com uma criança, ele joga, arremessa a criança lá em cima e depois apara novamente a criança. E a criança, em vez de ficar com medo, a criança faz é sorrir. Muitas das vezes também o pai coloca a criança num determinado lugar e fala: "Salta no colo do papai." E a criança, em vez de ficar com medo de o pai não, por acaso, não aparar, a criança sorri e se joga nos braços do pai. Nós precisamos ser assim. Confiança, porque Deus é Pai. Confiar em Deus é estar em paz, é estar com o coração tranquilo, é estar com o coração sereno. A palavra diz em João 14:2, aliás, foi o próprio Jesus que falou isso: "Não perturbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim." Mateus capítulo 6, versículo 25, Jesus também disse: "Não andeis preocupados com a vossa vida." E em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 6 está escrito: "Não vos inquieteis com nada." Veja que a palavra enfatiza nada. Nada é nada. Não, a palavra não disse com exceção de. Não, a palavra diz: "Não vos inquieteis com nada." E olha o que diz a continuação desse versículo: "Em todas as circunstâncias, apresentai a Deus as vossas preocupações, mediante a oração, a súplica e a ação de graças." Coloquemos tudo nas mãos do Senhor e permitamos que o Príncipe da Paz deixe o nosso coração na paz. Confiar em Deus é saber que sem Ele nós não somos absolutamente nada. Em João capítulo 15, versículo 5, Jesus disse: "Sem mim nada podeis fazer." E em Provérbios, no capítulo 3, versículo 5, está escrito: "Que teu coração deposite toda a tua confiança no Senhor. Não te firmes em tua própria sabedoria." Confiar no Senhor é livrar-se do medo. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 18, diz assim: No amor que é Deus, não há temor." Isaías, no capítulo 12, versículo 2, está escrito: "Eis o Deus que me salva. Tenho confiança e nada temo."
Salmo 26, versículo 1. O Senhor é minha luz e salvação. A quem eu temerei? O Senhor é proteção da minha vida. De quem eu terei medo? Confiar no Senhor é saber que Ele é para nós segurança. É saber que Ele é para nós uma proteção. Olha o que diz o Salmo 32, do 20 ao 21. A nossa alma espera no Senhor, porque Ele é nosso escudo e nosso amparo. Nele se alegra o nosso coração. Em seu santo nome nós confiamos. Confiar no Senhor é ser inabalável, é estar firmes em sua mão, é ser indestrutível. O Salmo 124, no versículo 1 está escrito: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, mas permanece eternamente. Confiar no Senhor é alegria plena ao nosso coração. O Salmo 36, do versículo 4 ao 5, vai dizer assim: deleita-te no Senhor, coloca a tua alegria no Senhor, e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Mas o grande problema, meus irmãos, é que nós dizemos acreditar em Deus, confiar em Deus, dizemos ter fé em Deus, mas a nossa confiança, mas a nossa fé em Deus ainda é muito pequena. Mateus capítulo 8, do versículo 23 ao 27, vai dizer que Jesus subiu a barca com os seus discípulos, mas de repente desencadeou sobre o mar uma grande tempestade. No entanto, Jesus dormia tranquilamente, e os seus discípulos, apavorados, amedrontados, vão até Jesus, acordam Jesus e diz: Senhor, não te importas que nós estejamos aqui perecendo? E Jesus diz: por que este medo, gente de pouca fé? Então Jesus levanta, dá ordens ao mar e aos ventos e faz uma grande calmaria. E no versículo 27 vai dizer que os discípulos exclamaram: quem é este homem que até os ventos e o mar obedecem? Veja bem, irmãos, eles estavam na mesma barca, Jesus estava na barca com eles, mas eles ainda não conheciam Jesus de fato, porque eles perguntaram: quem é este que até o vento e o mar obedece? Eles estavam com Jesus, mas ainda não acreditavam plenamente em Jesus. Nós muitas das vezes somos assim também. Estamos na barca com Jesus, estamos com Jesus, caminhando com Jesus, mas nós ainda duvidamos do seu poder. Vai dizer também a palavra em Mateus capítulo 14, que Jesus obrigou os seus discípulos a passar para o outro lado da margem, enquanto ele ficava ali despedindo a multidão. Logo em seguida ele subiu a uma montanha para orar. E enquanto os discípulos estavam na barca, a uma certa distância da margem já era tarde da noite, vai dizer a palavra que Jesus foi até eles caminhando sobre as águas. E quando eles avistaram Jesus caminhando sobre as águas, eles exclamaram com terror: é um fantasma! E Jesus disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. E Pedro, tomando a palavra, disse: se és realmente o Senhor, permita-me que eu vou caminhando até o Senhor sobre as águas também. Olha a ousadia de Pedro. E Jesus fala: vem, Pedro. E Pedro começa a caminhar sobre as águas ali. Mas o interessante é que a palavra diz que o vento e a tempestade redobrou a sua violência. E Pedro, olhando para aquela fúria da natureza ali, ele começa a afundar. Então ele grita: Senhor, me salva! Jesus o toma pela mão. Depois os dois sobem na barca. A tempestade acalma no mesmo instante, porque quando Jesus está na barca, quando Jesus dá ordem, a tempestade tem que acalmar. E quando ele está ali na barca com eles, vai dizer a palavra que os que estavam na barca com eles prostraram-se diante dele e disseram: tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Nós também somos assim, meus irmãos, igual Pedro. Pedro teve fé até certo ponto. Nós também temos fé até um certo ponto. A nossa fé é tão limitada. Nós, quando vemos redobrar a violência da tribulação, da provação, de tantas e tantas situações, nós começamos a afundar. Mas nós também temos que ter a mesma atitude de Pedro de gritar: Senhor,
me salva. Porque quando Ele entra no barco, quando Ele nos toma pela mão, Ele nos sustenta e não permite que nós nos afundemos. Nós precisamos ser também igual a esses discípulos nesse capítulo 14, porque, veja bem comigo, no capítulo 8 que nós meditamos, eles exclamaram no versículo 27, quem é este que até o mar e os ventos obedecem? Mas nesse capítulo 14 os discípulos dizem, tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Lá eles não tinham ainda aquele conhecimento do Filho de Deus profundo, mas aqui eles já reconhecem, este é o Filho de Deus. Que nós possamos progredir na fé, progredir na confiança nesse Deus, nesse Senhor maravilhoso. Nós precisamos muito de confiança, mas nós necessitamos muito também da autoconfiança. Confiar em Deus é saber que Ele é poderoso, Ele é fiel, Ele pode fazer todas as coisas. Autoconfiança é eu saber que por meio desse Deus poderoso, eu sou capaz, eu consigo, eu vou adiante. Filipenses 4,13, Paulo falou, tudo posso naquele que me fortalece. Autoconfiança é diferente de autossuficiência. Existem muitas pessoas, meus irmãos, que não têm a autoconfiança. Não acreditam que podem realizar alguma coisa. Permitem que a timidez e o medo as paralisem. Elas ficam presos aos erros do passado, aos resultados negativos do passado, aos fracassos do passado, e por isso têm medo de tentar novamente. A pessoa sem autoconfiança fica com medo de fazer alguma coisa e fica com aquele pensamento, e se der tudo errado? Meus irmãos, a autoconfiança, a falta de autoestima também, ela nos priva de realizar os nossos sonhos, elas nos privam de conquistarmos objetivos, ela nos priva de abraçarmos oportunidades. Que possamos deixar que a autoconfiança, acreditar que nós, por meio de Deus, conseguimos, nós, por meio de Deus, vencemos, nós somos capazes. Permitamos que a autoconfiança faça de nós pessoas melhores, mais seguras. A palavra também nos ensina a não confiar no homem, a não confiar na carne. Isso não quer dizer que nós iremos viver desconfiando de tudo e de todos, numa desconfiança doentia, numa desconfiança paranoica. Até porque nós precisamos, numa dose, é claro, na devida proporção, nós precisamos de confiança nos nossos relacionamentos humanos. O patrão precisa confiar de certa forma no empregado, a esposa precisa confiar no esposo, o esposo precisa confiar na esposa. O que a palavra diz é que nós não podemos depositar a nossa esperança cega, a nossa confiança cega no homem, pois ele é sujeito ao pecado, o homem é imperfeito, o homem é pecador. Olha o que diz a palavra em Jeremias capítulo 17, versículo 5. Maldito o homem que confia em outro homem, que da carne faz seu apoio. Seu coração está distante do Senhor. O mundo hoje é um mundo desconfiado. Existem muitos muros, existem muitos códigos, existem muitas seguranças. Exatamente por isso, porque nós não podemos depositar a nossa confiança cega no ser humano, porque o ser humano é sujeito ao erro. A palavra também diz em Isaías 2:22, cessai de confiar no homem, que não tem senão sopro nas narinas. Qual o seu valor? Salmo 117, do versículo 8 ao 9. Mais vale refugiar-se no Senhor do que confiar no homem. Mais vale procurar refúgio no Senhor do que confiar nos grandes dessa terra. E a palavra também diz no Salmo 19, versículo 8 ao 9. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, confiamos no nome do Senhor. E para encerrar, eu digo que quem confia no Senhor jamais será decepcionado, jamais será deixado na mão. A palavra diz no Salmo 39, versículo 2, eu esperei no Senhor com toda a minha confiança. Ele se inclinou para mim e me ouviu. Isaías 49, 23, o próprio Senhor Deus diz, os que confiam em mim não serão confundidos. E o Salmo 24, versículo 2 está escrito, os que confiam em ti, Senhor, jamais serão envergonhados. Que nós, meus irmãos e irmãs, possamos crescer na confiança nesse Deus que é fiel, nesse Deus que é poderoso e maravilhoso para conosco. Fique com Deus, na paz de nosso Senhor Jesus Cristo.
muita confiança no seu coração. Até!